Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente. Se você não me conhece, eu sou Andréia Santos, eu sou especialista em desenvolvimento humano, com ênfase em inteligência emocional e gestão de resultados. Eu venho aí de uma vivência de um pouco mais de 2 décadas, né, à frente de times comerciais, times de venda, times de liderança, e quis trazer um pouquinho aqui dessa experiência para o canal, para te ajudar no dia a dia, você que já é líder de longa data, você que é um aspirante à liderança, para te dar ferramentas para que você possa usar aí no seu dia a dia. A semana passada, no primeiro dia aqui da Jornada da Liderança, nós falamos da essência da liderança, mitos e verdades. E hoje eu trouxe um tema que é super relevante para a liderança, eu diria que é o tema fundamental aqui, que é a comunicação na gestão de resultados. Como é que anda aí a sua comunicação no dia a dia com os seus liderados, né? E esse canal é tanto para você que é um aspirante a líder, ou mesmo um líder aí de longa data, né? São ferramentas que você pode usar em qualquer etapa da sua carreira, ok? Aproveitando, pedir a sua gentileza para que você se inscreva aqui no nosso canal, para que você possa curtir aqui e você possa compartilhar. Assim o algoritmo entende que é um conteúdo relevante e você pode espalhar essa informação para mais pessoas. Assim a gente consegue ter mais pessoas usando ferramentas da liderança e melhorando aí a gestão de resultados, ok? Então, a primeira coisa, quando eu falo de liderança, até trouxe aqui tópicos para a gente estar bem focado. A primeira coisa é que os adultos, né, a criança, ela obedece. Os adultos, eles se posicionam. Aí a gente começa a ter uma complicação quando a gente fala de gestão da comunicação, feedback, né? Então, a gente espera que o nosso liderado, né, ele entenda nossas informações, mas entenda, será que você quer obediência ou se você quer uma mudança real? Por que eu inicio o nosso bate-papo por isso, falando dessa forma? Porque muitos líderes dão um feedback, se comunicam com seus liderados querendo obediência, ok? Se a sua cultura empresarial, ou se de repente a sua maneira de liderar cabe esse sapatinho, bora calçar. Mas se porventura você quer uma mudança real no liderado, você não vai ter obediência, você vai ter uma pessoa um pouco mais crítica te dando opiniões. Então é isso que você tem que estar preparado. Aí a questão do ego, né, que a gente precisa sempre trabalhar um pouquinho sobre isso, ok? Então, primeiro a gente precisa entender, falando de comunicação, que a gente filtra a realidade a partir dos nossos códigos que a gente recebe lá na primeira e segunda infância, da nossa criação, dos nossos valores que a gente recebe. Então, quando você vê uma situação, é a sua verdade. Da mesma maneira que, se tiver uma situação crítica e a gente pegar, sei lá, 4 versões da situação, eu vou ter, obviamente, 4 versões muito diferentes uma da outra, porque cada um vai falar de acordo com a sua percepção, ok? Então, a tal da empatia que a gente fala na comunicação ainda é você, com os seus valores, os seus códigos, no lugar do outro. Então, é como se eu colocasse uma roupa que não é minha, então, algum ajuste vai ter que ter ali. Então, nunca se coloque, mas isso é verdade para você, porque você vem de uma criação, você vem de um mapa de mundo diferente. Então, sempre a primeira coisa na comunicação é entender que a empatia ainda é você no lugar do outro, ok? E como é que a gente cria uma conexão? A gente consegue identificar essa necessidade no nosso liderado. Eu falo liderado aqui, mas a gente é líder em todos os contextos, né? Não tem como eu ser líder aqui. Se eu tenho um perfil de liderança, se eu sou treinada para ter habilidade em liderança, isso vai me seguir. Então, às vezes você é líder dentro da sua igreja, dentro da sua paróquia, dentro do seu ministério, você é líder, obviamente, dentro da sua família. Então, você é líder em todos os contextos, né? Então, quando eu estou falando aqui liderados, entendo que é num conceito mais amplo, tá? Então, como que a gente consegue criar essa conexão com nossos liderados, identificar as necessidades dele, porque aí a gente consegue ganhar um espaço e influenciar. E como eu falei já no primeiro encontro nosso, liderança, ela não tem muito, ela tem a questão dos cargos, mas os cargos são temporários. A liderança é a questão da confiança, do respeito, né? Então, você sabe que um líder, ele é um líder mesmo, quando mesmo ele não estando, a equipe continua seguindo as orientações que ele passa, porque eles têm prazer em seguir o líder que os inspira, não um líder que eles têm que obedecer de maneira hierárquica o tempo todo. Então, só para a gente ter essa avaliação, né?
Então, uma das dicas que eu dou na fala, isso a gente pega aí da PNL, da Programação Neurolinguística. Se você não conhece Programação Neurolinguística, eu te deixo esse convite, porque faz muita diferença aí no dia a dia, para a gente aprender a se comunicar cada vez melhor. Claro que aqui em função do tempo, né, não vou conseguir te passar com mais exatidão, mas se você tiver interesse em se aprofundar nesse contexto, nós temos uma consultoria que é Excelsus, né, Excelsus Consultoria e Educação Corporativa, onde nós temos um curso voltado especificamente à PNL na liderança. Depois eu vou deixar aqui o site, se você tiver interesse em se aprofundar aí no assunto, vai ser um prazer treinar você. Então, voltando aqui. Então, uma das dicas que a gente dá na PNL é nunca, quando existe uma situação de resolução de problemas dentro da sua empresa, dentro do seu contexto ali, nunca comece com o porquê você fez isso. Pode ver que a gente já ergue aqui o queixo, né? O porquê fica enfrentativo, e o outro, ele vai se defender, ninguém vai ganhar esse jogo. Então, se porventura você tiver uma situação, aquelas conversas difíceis, e você inicia a frase com por que você fez isso? Nossa, por que você falou desse jeito? Por quê? O porquê no início da frase, neste contexto, ele gera uma questão de enfrentamento. O outro vai se defender, você não vai ganhar esse jogo. Aí você deve estar se perguntando, ok, Andréia, já entendi. Então, o que eu uso? Palavras abertas. Me explica, me conta, deixa eu saber. Olha, me conta um pouco mais, me detalhe um pouco mais. Nesse sentido, você consegue ganhar o jogo. Agora, o porquê no começo da frase, você perde o jogo e simplesmente o outro vai se defender, ninguém aprende nada, e vida que segue, mas segue igual, ok? Outra coisa na frase é o mas no meio da frase. O mas no meio da frase, ele tem um contexto de borracha. Você é maravilhoso, mas, porém, todavia, tudo que você falar depois disso, antes disso, ele é apagado e só fica o que você falou depois disso. Então, o mas no meio da frase, ele funciona como uma borracha. Tudo que você fala antes, ele é apagado do cérebro da outra pessoa. Aí você novamente está se perguntando, ok, Andréia, também já entendi. O que eu uso? Você usa o e. O e, ele é adição. O mas é subtração, nesse contexto. Você é um excelente colaborador e percebi que aqui aconteceu algo que não foi tão bacana. Me conta um pouco mais. O e você faz com que a pessoa se abra para contar um pouco mais sobre a conversa. Gente, me fala aqui nos comentários, vão aqui, até me coloque também de que cidade vocês estão falando, se você é um líder aspirante a líder, se você já é um líder de longa data, deixa eu saber aqui que vai ser um prazer conhecer um pouquinho melhor você, ok? Então, nós falamos aqui um pouquinho da maneira que a gente filtra a realidade, falamos um pouquinho de como criar essa conexão, dei algumas dicas de você de não usar o porquê no começo da frase, quando você vai ter aquela conversa difícil com um colaborador, e evitar o uso do mas, porém, todavia, porque isso vai funcionar como uma borracha e usar o e, tá? Ok? E aí, para uma conversa bem bacana, uma comunicação bem clara, é você entender um pouquinho o que é o rapport. O rapport é quando eu crio uma conexão de comunicação com o outro. Então, a partir do momento que eu tenho semelhanças, digamos assim, eu consigo abrir mais essa comunicação. Essa semelhança tem um monte. Tem a questão corporal, que é mais antiga, mas dependendo da maneira que se força, fica muito chato. A pessoa coloca a mão de um jeito, você coloca também. Então, tem que ser muito sutil, senão realmente fica chato. Então, o rapport, a gente tem por espelhamento, que é esse, né? Onde a pessoa, você pode fazer a questão da linguagem, a pessoa falar show de bola, e você usa algumas palavras no meio da frase também, não de maneira repetitiva, chata, mas no meio da frase. Isso gera um espelhamento de linguagem. E corporal também, como eu falei. Então, só toma sempre cuidado para não ficar muito chato e perde um pouco o contexto. As pessoas percebem quando a gente não é verdadeiro. Então, use isso para o bem, né? Não use os poderes para o mal, tá? O pessoal vai comentando se até aqui está ok, se está ficando claro. Se você, de repente, já usa rapport, deixa eu saber aqui como é que é o rapport aí no dia a dia, para vocês já é claro. E para você que não é claro, é isso, o rapport é espelhamento, quando eu tenho algo semelhante, né, aquela história que opostos se atraem, isso na vida real não é real, né? Então, na verdade, para que você se conecte com alguém, tem que ter no mínimo algumas semelhanças, ok? E aí, a gente tem aqui os sistemas representacionais. Entenda o seguinte, né?
Por exemplo, nós temos os 3 canais representacionais quando a gente fala, que é o sinestésico, que é o sentir, o auditivo, que é o ouvir, obviamente, e o visual, que são pessoas que elas processam as informações por imagem. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Quando você identifica o canal representacional do outro e o seu, você evita muito conflito. Então, por exemplo, eu vou trouxer aqui para vocês algumas frases para ver se vocês se identificam, né? Então, por exemplo, se você tem uma pessoa, ou mesmo você, né? Se fala assim, por exemplo, olha, eu vejo o que você quer me dizer, ok? Eu estou olhando atentamente a sua ideia, viu? Temos o mesmo ponto de vista. O auditivo, esse aqui é o visual. O visual, para você saber quem é, quando você fala alguma coisa, o visual, ele para um pouquinho para te responder, porque ele está processando imagem. Só para você entender um pouquinho, tá? Então, o visual, ele prefere processar por imagem, cores e aparência. Então, se você está conversando com uma pessoa que ela é visual, e você usa palavras que para ela representam coisas visuais, é mais fácil você gerar essa comunicação. Imagine, veja só, né? Então, você consegue, veja essa informação para mim, então você consegue fazer uma comunicação melhor com essa pessoa, tá? O auditivo, que é o segundo perfil que eu trouxe para vocês, o canal representacional, ele prefere pelo som, a sonoridade e pelo significado. Então, algumas frases do auditivo, prestem atenção aí. Isso é conversa fiada. Ou, quero falar sobre, quero te falar sobre o novo produto. Fale qual a sua necessidade. E aí vai, né? Nunca ouvi falar disso. Então, esse é normalmente o auditivo, tá? E aí a gente tem também o sinestésico. O sinestésico, ele tem algumas frases clássicas, né? Nossa, sente isso. Sentiu? Sabe quando eu senti, entrei ali um clima pesado? Nossa, olha, até arrepiou. Então, normalmente o sinestésico, ele fala tocando nele, né? E tem essas frases muito de sentiu, nossa, sabe, um clima pesado. Então, ele tem essas frases mais de tato, né? Vamos pensar assim. Nós temos os 3 canais, tá? Como eu já falei. Então, o visual, o sinestésico e o auditivo, nós temos os 3. Mas nós temos aquele que é dominante. Por que eu trago isso para vocês? Exatamente como eu comentei, para facilitar a comunicação no dia a dia. Então, se você souber que a pessoa ela é sinestésica, você vai usar palavras de sinestésicas, é mais fácil ela se comunicar e dar essa conexão para você, tá? E aí me conta aqui nos comentários o que vocês se identificaram, né? Quem achou aí que é visual? O visual, ele prefere sempre processar as coisas por imagem. Veja só, olha isso, né? Então, o visual, ele é um pouco disso, tá? Aí tem outras frases do visual que eu anotei aqui também, né? Você pode ver essa informação, eu vejo uma solução. Então, se você repete normalmente essas frases, claro que tem testes para a gente se aprofundar, um treinamento de PNL, onde eu fico com vocês o dia inteiro, eu aprofundo isso, mas só para a gente poder já ter um gostinho aqui, se você se identificou aqui com o visual, normalmente são essas frases que o visual, ele costuma comunicar. Ok? E o auditivo, ele prefere sempre o som. Então, conversa fiada, olha que cor berrante, né? Então, como é que é cor berrante, né? Então, esse é um pouquinho do auditivo. E o sinestésico, sente só, nossa, olha que clima pesado. Então, esse é um pouquinho do sinestésico, tá? Isso facilita muito no dia a dia. Então, se você tem, por exemplo, um casal, né, em que o marido é auditivo e a esposa é sinestésica, eles precisam ter esse alinhamento de conversa, senão realmente um fala inglês, outro fala francês, e ali não gera um match, aí não dá certo, né, na comunicação, aí gera alguns conflitos, tá? Ok? Então, me coloque aqui nos comentários o que vocês se identificaram aí, sinestésico, auditivo, lembrando que nós temos todos, tá? Ok até aqui? E aí, algumas dicas que eu também trouxe aqui para vocês, como é que a gente cria o tal do rapport, né? Então, a primeira coisa do rapport é chamar a pessoa pelo nome. Gente, presta atenção, as pessoas colocam o nome em rua. Então, você chamar a pessoa pelo nome e procure não abreviar, porque é muito forçado. E às vezes eu tinha esse hábito, eu fui me corrigindo ao longo dos anos. Então, é Daniela. Você viu a pessoa pela primeira vez, Dani, fica muito forçada. Então, só se a pessoa te permitir ou você pedir isso para a pessoa. Mas chamar a pessoa pelo nome, ok? Isso vale também para clientes, enfim, fornecedores, enfim, B2B, B2C, tudo funciona nesse caso, tá? Parafraseie o seu entendimento. Eu entendi, você quis me dizer X.
para outra pessoa ver realmente que você está prestando atenção no que ela está falando, tá? E ele, lembrando que ele veio de um mapa de mundo, de uma criação, de um código de valores diferentes do seu. Então, é bacana você sempre checar esse entendimento, tá? Então, você está conversando com o liderado, então, às vezes, ele vem de um ciclo de realidade muito diferente do seu, em termos de linguagem. Então, você falou uma coisa, se você não checar, ele pode não mudar o comportamento dele, não mudar a ação, não porque ele não quer, mas porque ele não te entendeu. Então, tem que checar essa informação, tá? E usar a mesma tonalidade e velocidade. Gente, isso aqui é fantástico. Olha, usar pessoas que falam acelerado, não que você vai falar exatamente igual, né, com a mesma cadência, mas buscar o mesmo ritmo, né? Tá falando em pop rock ali rápido, você acompanha um pouquinho, tá falando num tom de bossa nova, você acompanha um pouquinho também. Então, isso ajuda bastante. E quando a outra pessoa tiver muito nervosa, ela está fora da casinha, né, fora do contexto, eu sempre dou essa dica em treinamento e funciona bastante. Se você tiver a oportunidade de anotar, a pessoa desacelera. Então, por exemplo, se você tiver uma pessoa que vem com você contando um monte de história, está nervosa, quer contar um problema, isso dentro do ambiente profissional ou com um cliente, aí você fala para a pessoa assim, olha, espera só um pouquinho, deixa eu só anotar, porque às vezes eu posso ser que eu esqueça de alguma informação importante. Quando você pega para anotar, a pessoa, o cérebro dela entende que é sério. E conforme ela vai ter que ditar para você, ela vai mudar a cadência da voz dela, ela vai mudar essa velocidade da voz dela, porque ela sabe que ela vai ter que te ditar, então você consegue acalmá-la. Então, quando a pessoa estiver muito acelerada, muito nervosa, um colaborador, ou vou te contar um problema, ela, espera só um pouquinho, tá, você falou isso, eu entendi, depois, você vai anotando mesmo, e depois, quando você anotar tudo, você pergunta novamente para a pessoa, olha, deixa eu só ver se eu entendi, você falou isso aqui primeiro, tá? Isso aqui segundo, terceiro, porque muitas vezes a pessoa está falando, mas ela não está nem se ouvindo. Então, esse exercício de simplesmente você anotar o que a pessoa fala, quando ela está num estado emocional muito elevado, está muito emocionada, está num estado de raiva, num estado ali fora de tudo, isso ajuda a pessoa a acalmar, tá? Claro que não dá em todos os contextos, no ambiente, como eu falei, da empresa, ou mesmo um cliente, isso cabe, eu já testei na vida real e funciona, tá? Ok? Outra coisa que eu anotei aqui para vocês é ter interesse genuíno pelo que a pessoa fala. O que é interesse genuíno? Ouvir a pessoa, não julgar, não dar o seu exemplo, eu já passei por isso, você já passou por isso, a pessoa, oi, é outro contexto, e não critica a pessoa, você tá brava por isso? Nossa, lembrando que ela vem de uma realidade diferente da sua, calma lá, o seu sapatinho talvez não sirva ali, tá? Então, cuidado. Então, o interesse genuíno, quando você tá ouvindo a pessoa, é não julgar, ok? Não criticar, não dá, pelo amor de Deus, o seu exemplo, porque você vem de uma realidade diferente da pessoa, é ouvir e tentar entender. Nesse caso, o escrito te ajuda, que eu acabei de falar, ou você falar, espera só, não entendi isso, é isso, porque essa pessoa, como eu falei, ela está tão acelerada, ela está tão nervosa, ou ela quer te contar um problema que ela está tão chateada, que ela não está conseguindo ver uma luz ali. E só o fato de você tentar entendê-la, sem julgá-la, muitas vezes já resolve por ali, ok? E só dê conselho se a pessoa pedir, depende se você tiver intimidade, claro, contexto familiar é outra história, mas dentro do ambiente de trabalho, aquela coisa toda, você como líder, você lembrar que você representa a empresa. Se de repente, eu tive um caso uma vez que uma pessoa faltou e trouxe um atestado, ela, na verdade, o atestado não era real. Não cabe a você como líder. Isso aí é uma situação de DP, RH, então não vai, mas você fez errado, porque a gente te valoriza. Lição de moral na liderança é muito crítico, é muito chato, e você representa a empresa viva para aquele colaborador, então cuidado. Cuidado quando você for dar um exemplo, quando você for dar um conselho, porque se fugir desse ambiente, tem pessoas, claro, que eu estou falando aqui de uma maneira genérica, eu já tive liderados que a gente tinha um pouco mais de abertura, legal, mas assim, não vá fazer isso com todos, porque nem todos vão te ouvir, e vai acabar dando um problema aí, tá? Ok? Que mais aqui que eu anotei para vocês? Outra coisa que eu achei bacana, de como a gente pode, no dia a dia, também trabalhar com a nossa linguagem. Na PNL, novamente falando da PNL, que eu amo PNL, a gente tem um metamodelo de linguagem. Então, prestem atenção. É generalização, a gente tem omissão e distorção.
Então, cuidado, porque esses são três situações na conversa onde a comunicação não fica clara. Então, primeira coisa, a generalização é quando você fica assim, gente, todo mundo está chegando atrasado. Quem que é todo mundo? Se você não dá nomes ou chama a pessoa logicamente particular e fala, a pessoa muitas vezes não tem aquela aderência, ela vai achar que não é com ela. Ninguém está limpando tal lugar, ninguém está fazendo tal coisa. Quem que é ninguém? Não conheço ninguém, não sei quem que é ninguém. Então, isso é generalização. Então, cuidado se você não usa a generalização no dia a dia. Então, vou repetir para você. Todo mundo, ninguém. Então, você não está dando nome aos bois. Então, realmente, aqui você não vai chegar a lugar nenhum. Tá? Então, precisa ser o mais claro na comunicação. Claro que com respeito, né, com toda a conduta aí da empresa, mas você precisa ser claro, tá? Ok? E a omissão? A omissão fica assim, as pessoas reclamam. Desculpa, você é um vegetal? Porque quem são pessoas? Quem que é essas pessoas que estão reclamando? Nossa, o pessoal da academia. Quem que é pessoal da academia? Tem 200 alunos. Quem que é o pessoal da academia, né? Então, a gente precisa ser o mais claro possível. Então, a omissão é quando a gente coloca de uma maneira tão genérica as pessoas, nosso povo brasileiro. Desculpa, você, né? Então, a gente acaba... Então, essa é a omissão. E a outra coisa é a distorção. A distorção é quando a gente vai atropelando a pessoa. Não, não, já sei o que você vai dizer. Não, 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 não. Você sempre fala isso? Eu já sei o que você vai dizer, né? Outra coisa que a gente fala assim, né? Sabe que é perda de tempo tentar isso aí, ninguém vai fazer. Então, assim, você já nem esperou a pessoa falar e você distorce a resposta dela que ela nem deu. Ok? Então, vou voltar aqui para a gente ficar bem certinho, tá? O metamodelo de linguagem, então, primeiro, a generalização, todo mundo, ninguém, ou seja, não tem nome aqui, né? E a omissão é quando você coloca as pessoas, o povo brasileiro, de uma maneira absurdamente tão genérica que ninguém vai achar que é a pessoa, entendeu? Ninguém vai ter essa aderência com o que você está falando. E a distorção é quando você já conclui, baseado em experiências passadas, o que a pessoa vai responder, sem deixar a pessoa sequer responder. Ok, gente? E comentem aqui, né, como eu falei já em outros contatos com vocês, eu fui professora, então eu tenho gosto desse contato com vocês, escrevam aqui o que vocês estão achando, são ferramentas que vão fazer diferença para você, te ajudam, coloque aqui também, de repente, alguns temas de liderança que você acha que sejam relevantes para o seu dia a dia, que para mim vai ser bastante importante ter esse retorno de vocês, tá? E para a gente finalizar nosso bate-papo aqui, a liderança, eu gosto sempre de colocar que a liderança, ela, como eu até falei no começo, né, a questão não é cargos e títulos, ela é o engajamento, ela é a inspiração. E como que eu posso ter uma liderança por engajamento e por inspiração? Qual que é o segredo, né? Conte para mim, André, aquela coisa toda. E deixa eu saber aqui também se você já se considera um líder engajado. Como que você pode se considerar um líder engajado? Quando você está ausente do seu trabalho, ausente do seu ambiente de liderança, e as coisas andam sem você, gente. Olha que maravilha, muitas palmas. Muitas palmas, muitas palmas. Então, isso é um líder que ele gera engajamento, que ele gera inspiração, ok? E como que eu chego lá? Se você quer saber essa resposta, papel e caneta na mão, que falarei para você agora. Então, a primeira coisa, lembrando, gente, que a comunicação, né, para a gente chegar aos resultados, que o tema do nosso encontro de hoje é comunicação na gestão de resultados, a comunicação não é só falada, ok? Nem só escrita, mas ela é também corporal. Então, não adianta você chegar no liderado e falar, olha, eu estou super, com os ombros inclinados, né, e falar que está super animado. A sua boca fala uma coisa, mas seu corpo fala outra. Então, o corporal, ele é realmente aí as pessoas observam muito mais, né, nossa linguagem corporal do que a falada, ok? E como que eu vou me tornar aí um líder influente? A primeira coisa é mostrar consistência nas atitudes. Então, você precisa ter a mesma fala, digamos assim, no sentido, assim, de conduta. Então, se um dos valores da empresa é honestidade, se o valor que a empresa prega, o valor que você cobra é esse, então, a questão do exemplo, né? Então, cumprir as promessas, falou, cumpra, sim, sim, não é não, comunicação honesta e transparente, e demonstrar apoio e cooperação. Então, aqui eu só tenho uma ressalva,
A gente sempre vai apoiar nas atividades da empresa, a questão da liderança, por exemplo, mas cuidado, se você está numa aeronave e o piloto está servindo um cafezinho, quem é que está pilotando isso aí, gente? Vai dar ruim o negócio. Então, a liderança, você precisa engajar as pessoas. Agora, você precisa fazer com que elas façam as tarefas delas, para que elas tenham em você, sabendo que você apoia. Agora, fazer por elas, você deixa ela numa zona de conforto. Então, cuidado até onde você quer fazer esse exemplo aí, ok? Tem que ter alguém nessa aeronave, gente. Esse alguém tem que ser você, ok? E a liderança por influência, ela mostra consistência nas atitudes, como eu falei, cumpre as promessas, e acima de tudo, ó, respeita as diferenças. Então, não dá para tratar todo mundo exatamente igual, porque as pessoas, elas vêm de mapas de mundos, vêm de criações diferentes. Tem pessoas, se eu tenho uma pessoa que está entrando na equipe, mesmo não só nova na empresa, mas uma pessoa nova na carreira, eu tenho que acompanhá-la mais. Então, eu não posso tratá-la da mesma forma que alguém que já está na empresa há muitos anos, ou alguém que já está há muitos anos na carreira. E aí, além do que da personalidade, se a pessoa é sinestésica, como a gente aprendeu, auditivo, visual, então não dá para tratar todo mundo igual, ok? Então, respeito às diferenças, atuação pelo exemplo, como eu acabei de falar, melhoria contínua, não julgamento, como a gente acabou de falar também da questão da audição, né, de você ouvir a pessoa, parcerias, confiança, foco na solução e foco no futuro, né? Então, a gente não vai falar aqui hoje, até por conta do tempo também, mas a questão do mindset, que é a mentalidade, né? Mentalidade de crescimento, que é a mentalidade assim, errei, bora aprender. Então, a gente tem essa mentalidade, tem a mentalidade fixa, que é a mentalidade que acha que não vai aprender. Ai, nossa, eu sou muito velho para isso. Ah, isso não adianta, isso não vai mudar, viu? Isso não vai mudar. E esquece, isso aí não vai acontecer. Então, essa é aquele mindset fixo. Pessoas que realmente têm um mindset fixo, a possibilidade de crescer fora daquele contexto é muito difícil, ok? Mindset de crescimento, e esse é o mindset que a liderança precisa sempre trabalhar, errou, que eu errei, bora aprender. E a mesma maneira que a gente tem que trabalhar isso com os colaboradores. O colaborador errou, vamos entender o que tem por trás. Existe, claro, dentro do ambiente saudável, eu estou falando, né, gente, para tudo aí, né? Claro que tem colaboradores que a gente sabe que nem tudo são flores, mas um ambiente saudável. O colaborador errou, ele tem um bom engajamento, está ali conosco o tempo todo, uma pessoa que sempre teve um bom desempenho, eu tenho que ter muito cuidado, entender qual foi o motivo do erro, junto com ele, e se ele não reconhecer o que ele errou, ele não vai mudar, porque não ficou claro para ele. Então, nessa conversa que a gente tem de feedback com o colaborador, a gente precisa entender o que aconteceu junto com ele e estabelecer junto com ele melhorias. Claro que o colaborador, como eu falei, tem um grau de maturidade, tem um bom engajamento, um ambiente saudável aí. Mas se eu vou de fora para dentro, mostrar o que ele errou, aquele comportamento ele vai voltar a acontecer, porque ele em si não reconheceu aquele erro. É um teatro, ele está por obediência, e não por consistência, não por mudança. Ok? Tranquilos? Gente, é isso. Queria alinhar aqui com vocês esse entendimento de comunicação na gestão de resultados. É um tema que eu gosto bastante, e como eu comentei com vocês ao longo do nosso bate-papo aqui, se você quiser se aprofundar no tema, né, aqui na Excelsius, nós somos uma consultoria voltada à educação corporativa, nós temos um leque de treinamentos desde a área de liderança, área de vendas, inteligência emocional, comunicação e oratória, gestão do tempo e PNL na liderança, que é o tema que eu usei aqui hoje em termos de base de conteúdo, né? Se você quiser se aprofundar, vou deixar aqui embaixo o nosso site, vai ser um prazer atender você. E a gente tem, assim, bastante carinho, né, porque nós conhecemos bem a ponta, então a gente pega a teoria e aplica a sua realidade com indicadores de resultado, tá? Quero agradecer você, que Deus abençoe grandemente aí a sua quarta-feira, a sua semana, seu mês de agosto, seja repleto de muitas, muitas, muitas bênçãos. E saiba que você é único, feito à imagem e semelhança do nosso Criador. Então, não tem fila preferencial aqui. Você tem uma missão incrível aqui e bora crescer sempre, viu? Que Deus abençoe grandemente. E aí nós temos na próxima quarta-feira, dia 16, dia 23 e dia 30, essas três próximas quartas-feiras aqui de agosto, e vai ser um prazer trazer temas de liderança para que você possa resultar ainda mais aí na ponta, tá? Deus abençoe.